Se o seu operacional não tiver o que eu vou te mostrar agora, você nunca vai ter resultado em opções binárias. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu vou te mostrar como você deve montar o seu operacional em opções binárias para a partir de hoje começar a lucrar nesse mercado. Sair desse pé de ganho que 90% fica, né? Quando começa, não deslancha porque o operacional não contém o que realmente precisa para ela deslanchar e chegar a tão sonhada consistência, tá? Primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa também o sininho, dá essa força. Se tiver qualquer dúvida também, você pode comentar aqui abaixo, deixa o like que vai me motivar a trazer mais conteúdos como esse. E, cara, vamos lá, vamos pro conteúdo, tá? Sem enrolação aqui, é direto ao ponto. Vamos lá. O que é que você precisa para começar de maneira correta nesse mercado? Esse conteúdo aqui é para intermediários que estão naquele momento, né, de tentar, muitas vezes, estar no empate, e também, principalmente, para quem está começando, para quem está conhecendo esse mercado agora e não tem noção nenhuma, tá? Se você assistir esse vídeo e fizer o que eu vou te mostrar agora, tenha certeza absoluta que você vai estar à frente de mais de 90% das pessoas que começam nesse mercado. É skin the game que eu vou te mostrar agora aqui nesse vídeo. Vamos lá. O que acontece? Primeiramente, o que você precisa fazer é, obviamente, encontrar uma estratégia, tá? Mas que estratégia, cara? Todo mundo, hoje em dia, diz que é trader. Todo mundo diz que tem uma estratégia. Todo mundo ganha dinheiro nesse mercado. Mas se você, no caso, for pesquisar a fundo, essa pessoa, ela começou ontem, essa pessoa, ela quer te iludir, ela quer te mostrar ganhos com outra finalidade. Infelizmente, esse mercado aqui está muito sujo. E olha que eu faço parte desse mercado há mais de 5 anos e nunca presenciei o momento que a gente está vivendo agora. Está muito sujo. Todo dia nasce uma corretora, e a corretora não, uma plataforma, né? Hoje você compra uma plataforma de opções binárias por R$ 10.000 e diz que tem uma corretora. Então, assim, infelizmente esse mercado está dessa forma. Porém, existe sim boas corretoras, excelentes corretoras. Inclusive, hoje eu opero na Cotex, que para mim é a melhor corretora desde 2019, que foi quando ela lançou. Então, para mim, é a melhor. Inclusive, eu recomendo para meus alunos, qualquer problema que eles têm, eu consigo resolver. Então, é uma corretora realmente séria, que dá para você fazer de verdade e não vai te bloquear. Vamos lá. Primeira coisa é você encontrar uma estratégia e você conhecer a estratégia, cara. É uma coisa tão básica, você entender a estratégia. Muita gente, no caso, assiste vídeos no YouTube, aprende uma estratégia que ela sabe por que funciona, porque toda estratégia ela tem que ter fundamento, cara. Você tem que saber por que você compra e por que você vende. Como é que você quer ganhar dinheiro? Cara, não faz sentido, cara. Como é que você quer ganhar dinheiro nesse mercado se você não sabe por que compra e você não sabe por que vende? Você vai se tornar um clicador de botão. É basicamente isso. Você vai tornar, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas você vai, no caso, transformar o mercado em um cassino. Muito falar, opções binárias é cassino. Cara, e eu concordo com essas pessoas, né, que falam que opções binárias é cassino, porque ela transformou, quando ela começou, sei lá, ela quebrou a cara de alguma forma e tal, e chamou de cassino. Para ela foi sim um cassino. Por quê? Porque ela, sei lá, aprendeu alguma coisa no YouTube, aí no caso começou a comprar e a vender, só que sem entender por que compra e por que vende. Então assim, para você ter resultado, você tem que saber por que você compra e tem que saber por que você vende, cara. Você tem que saber por que clicou no botão. Você está colocando seu dinheiro ali, você está colocando o teu suor muitas vezes e não sabe. Então como é que você quer ganhar dinheiro dessa forma? Não tem como, é impossível. Então é uma coisa muito básica, fundamento. Você tem que saber por que aquela estratégia funciona, de que forma ela funciona. Por exemplo, eu tenho um operacional que se chama, no caso eu já opero há mais de 5 anos no mesmo operacional. Hoje, poucas pessoas conseguem passar um mês na mesma estratégia. Isso aí já é muito, cara. Não consegue. Por quê? Porque a pessoa ela começa em uma estratégia, ela começa a dar errado, porque é ciclo, tem um ciclo bom de todas as estratégias e tem também um ciclo ruim. Toda estratégia, não existe uma estratégia 100%. Não existe uma estratégia com 95%. Não existe uma estratégia com 80% de assertividade. Não existe. Hoje, se você, no caso, encontrar uma estratégia com 70% de assertividade, cara, isso é surreal, porque de 4 entradas, tu vai acertar 3. 70%. Muita gente não tem essa noção, mas se tu fizer 4 entradas, tu vai acertar 3. Você vai ter 3 vitórias, vai perder uma. Então, assim, é surreal 70%. E é isso que você consegue nesse mercado, tá? Então, assim, como eu falei, eu tenho um operacional que se chama Orion Pro, que na verdade é um indicador que eu montei, o meu operacional. Então, eu tenho um operacional. No caso, a gente trabalha em exaustão de preço. Então, ele tem lógica, ele tem fundamento. Eu sei porque eu clico quando compro e sei quando clico
quando vendo. Então eu sei como é que funciona a minha estratégia. Então eu ganho dinheiro porque eu sei exatamente como funciona a minha estratégia. A minha estratégia ela trabalha em exaustão de preço, alinhado com sobrecompra e sobrevenda. É um local, num gráfico, onde o preço tende a bater e retornar. Então imagina só o gráfico, o preço chega em um determinado local e ele não tem mais força para continuar. Então chega na exaustão, chega na sobrecompra ou na sobrevenda. Então é dessa forma que funciona a minha estratégia. Então não existe simplesmente eu pegar uma estratégia porque eu vi um fulano operando com ela, achei bonito e vou operar. Não, eu tenho que entender o fundamento dela e ver se realmente aquilo ali faz sentido eu operar com ela. Porque como é que eu vou operar uma estratégia se eu não sei como é que funciona? Então esse é o primeiro pilar. Entenda como é que funciona a sua estratégia, vê se realmente ela tem fundamento, estude o fundamento da estratégia, porque ela tem que acontecer algo no mercado para, no caso, você fazer uma compra ou você fazer uma venda. Se você não souber sobre isso, você não vai ter resultado nesse mercado. E o segundo pilar é basicamente você validar a estratégia, porque não adianta nada você conhecer sobre uma estratégia sem, de fato, validar ela. Não adianta nada você pegar uma estratégia, passar uma semana com ela, no primeiro dia você tem lucro, no segundo tem lucro, no terceiro tem lucro, só que quando começa a chegar no quarto, no quinto, ela vai chegando num ciclo ruim, aí ela começa a dar derrota, você não tem gerenciamento, porque o gerenciamento serve para isso. O gerenciamento ele serve para a gente, no caso, aproveitar o máximo do ciclo bom e, no caso, se livrar o máximo do ciclo ruim. É para isso que serve o gerenciamento, tá? É só para isso. Não existe outra coisa no gerenciamento. Se alguém te falou que é outra coisa, não é. O gerenciamento ele serve para você, no caso, aproveitar o máximo do ciclo bom de uma estratégia e se privar do ciclo ruim. É óbvio que você vai ter loss, é óbvio, só que através do gerenciamento você se livra, entendeu? Então, é para isso que serve o gerenciamento. E, no caso, você precisa ter, como eu falei, um operacional que tenha fundamento e que você teste de fato, você teste por, no mínimo, 3 meses, cara. É algo assim que passa voando, cara. E por que 3 meses? Esses 3 meses aqui não é à toa. Quando você pega uma estratégia para testar por 3 meses, nesse período, né, de 90 dias, você passa por todos os momentos do mercado. Então, é por isso que eu falei que tem ciclos. Então, você vai passar por todos os ciclos ruins e os ciclos bons. Então, você vai entender, aí no caso, adaptando ao teu gerenciamento, você vai ver se aquela estratégia realmente funciona. Muitas vezes, falta apenas um ajuste. A sua estratégia é até boa, porém o gerenciamento, que no caso a função dele é ajudar o operacional, como eu falei, para aproveitar os dias bons e se privar dos dias ruins. Então, um tem que ajudar o outro. Se um atrapalhar o outro, você não vai ter também resultado, porque é para isso que serve, como eu falei, o gerenciamento e também é para isso que serve, obviamente, o operacional. Eu falo isso porque muita gente só foca em operacional, só foca em estratégia. Estratégia. Não, o gerenciamento também ele é importante. Tá? E o terceiro pilar, sem dúvida nenhuma, é a padronização. É você operar com o mesmo conceito sempre. O que é ter padronização e operar com o mesmo conceito sempre? É uma palavrinha que eu gosto muito porque foi aqui onde eu virei a chave. Padronizar e operar com o mesmo conceito sempre é o seguinte, é você pegar uma estratégia e você não sair dela. Muita gente tem essa dificuldade. Por quê? Muita gente, por exemplo, quando começa nesse mercado, começa utilizando suporte de existência. Eu estou falando isso porque eu comecei dessa forma. Só que suporte à existência, cara, nem estratégia é. Desculpa te falar isso, mas se você não sabe, suporte à existência não é estratégia. É apenas... A gente só deve utilizar suporte e resistência como análise. Não pode ser o gatilho. Não tem como a gente utilizar suporte e resistência como gatilho, porque ela serve como análise. Você, no caso, estuda uma região, você sabe se aquela região é mais forte, se ela é mais fraca, se vale a pena você, em cima da estratégia que você já opera, fazer uma compra naquela região, uma venda. Então, ela não deve ser tomada como uma estratégia em si, não deve ser o gatilho, tá bom? Então, vamos lá. Padronização é você operar. Imagina só esse exemplo que eu dei, você operar suporte e resistência. Cara, por que você não consegue padronizar quando você opera com gráfico limpo, por exemplo? Que é o exemplo de suporte e resistência. Você faz lá uma linha, né, de marcação, coloca lá em cima a resistência, embaixo o suporte e você acha que está operando padronizado e não está. Por quê? Porque nem todo suporte é igual ao anterior, nem toda resistência é igual ao anterior, então vai mudar. Então vai acontecer algumas coisas ali que vai mudar. Por quê? Então tem suporte que é mais forte do que o anterior, tem suporte que é mais fraco, obviamente, a mesma coisa na resistência. Então você não está padronizado operando suporte e resistência. Então não tem como, é impossível você padronizar. Porque a entrada que tu, por exemplo, deu ontem naquele suporte, ela estava muito forte, estava uma região ali, cara, fenomenal. Só que tu faz a mesma marcação no outro dia, só que aquela região ela está prestes a ser rompida. Por quê? Porque aconteceu um movimento anterior, porque aconteceu um pivô, então você não opera. É impossível, cara, você operar com um gráfico limpo padronizado, porque vai mudar. Você acha que fez uma operação igual à anterior, mas não operou, infelizmente. Como é que você consegue isso? Só existe uma forma, você utilizar alguma ferramenta que te ajude a fazer uma análise que você, no caso, padronize.
Por exemplo, eu tenho um operacional, como eu já falei para vocês, que é o Orion Pro. O Orion Pro, ele só me mostra a operação quando realmente ela está acontecendo, quando realmente está batendo com todos os padrões que eu montei. No caso, como eu falei, exaustão de preço, tem que bater no suporte ou na resistência, tem que estar sobrecomprado, rompendo as bandas, então, sobrecomprado ou sobrevendido, né? Depende da operação, rompendo as bandas, então existe um operacional. Ou seja, não vai surgir a oportunidade sem bater com os padrões que eu defini, que eu montei, que eu já opero há mais de 5 anos da mesma forma, então não vai aparecer a oportunidade. Vai continuar o gráfico andando, não vai aparecer lá a notificação, que no caso aparece no meu indicador, e eu não vou analisar. Quando aparece lá, no caso, a oportunidade, eu vou lá, analiso, porque não é só aparecer para mim comprar, tem que realmente eu, no caso, validar, porque não é só simplesmente clicar, porque tem repetição de vela, então tem outras coisas que faz com que a gente tenha mais êxito, obviamente, nas entradas, né? Isso eu ensino, por exemplo, no meu treinamento. Só que é muito simples, tá? O que eu ensino, cara, é muito simples e o que me traz resultado há mais de 5 anos. Então, você consegue, no caso, fazer a padronização através de uma ferramenta, por exemplo, um indicador. Ele não erra, ele não mente. Ele não dá uma entrada, por exemplo, hoje em uma região e amanhã vai dar em outra região diferente. Não, ele mostra exatamente com os mesmos padrões que você definiu, que você montou e vai te dar a entrada sempre da mesma forma, sempre no mesmo conceito. Dessa forma você padroniza. De uma outra forma é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, só que na minha opinião, cara, é extremamente difícil e para mim impossível para quem está começando. Para quem já tem mais tempo, tudo bem, né? Dá para relevar. E mesmo assim eu ainda duvido muito, mas para quem está começando é praticamente impossível, porque você opera com gráfico limpo. Fulano opera de uma forma, aí ele tem resultado lá para ele, só que para você não. Por quê? Essa é a questão, porque você não está operando padronizado. Ele, por ter experiência, pode ser que tenha pegado a entrada certinha. Aí você não tem, você pega entradas diferentes, mesmo achando que está operando padronizado, mas não está. E por fim, coloquei até aqui um cifrãozinho, porque sem isso aqui, cara, você nunca vai ter resultado nesse mercado. Então aqui é um bônus que eu criei, que com o tempo você, no caso, vai concordar com tudo que eu vou te mostrar agora. Obviamente, para você ter resultado nesse mercado, você precisa ter, no caso, um operacional, ter uma boa gestão, controle emocional e disciplina, cara. É isso aqui que vai te fazer ganhar dinheiro. Isso aqui parece até fácil, porém não é. É simples, mas fácil não é, tá? Tira isso da mente, porque imagina só todo mundo começar a operar opções binárias a partir de casa e começar a ganhar dinheiro. Então não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Por isso que não é todo mundo que consegue. Quem paga o preço tem, sem dúvida nenhuma, o seu mérito, vai ter os seus resultados, tá? Vai ser recompensado. Mas olha só, para você ter resultado, você precisa ter um operacional, gestão, controle emocional e disciplina. E o mais importante aqui, sem dúvida nenhuma, se eu fosse nomear, seria aqui, ó, controle emocional. Isso aqui, cara, representa mais de 50% do teu resultado, porque não adianta nada você ter um bom operacional, você ter uma boa gestão, você até ter disciplina, porém se você não tem controle emocional, porque sem controle emocional você não consegue seguir aqui, ó, nenhum. Você não consegue ter operacional, você não consegue ter gestão e você não consegue ter disciplina, porque você não vai respeitar o operacional, você não vai respeitar a gestão e muito menos vai ter a disciplina de fato, porque você vai, por exemplo, ter uma derrota e vai querer recuperar, você não aceita o loss. Isso é controle emocional, muita gente só quer saber de lucrar. Não, a gestão é você, por exemplo, montar uma operacional, eu posso perder R$100 por dia. Minha meta é ganhar R$200 por dia. Beleza, bater uma das duas metas, as duas são metas, cara. As duas são metas. Perder também é meta, beleza? Então, muita gente não entende. Ou seja, não tem controle emocional. Aí é impossível você seguir os outros pilares sem ter o controle emocional, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Inclusive, quem quiser fazer parte do meu treinamento, tá? Um treinamento que eu desenvolvi não tem muito tempo, é onde eu entrego tudo, tá? Que me faz ter resultado hoje no mercado. Vai um indicador, vai como fazer as operações, eu ensino tudo lá, como configurar, tudo, tá? Então, quem quiser realmente aprender, dar um passo a mais e, quem sabe, chegar tão sonhando da consistência, eu vou deixar aqui abaixo o link para você estar fazendo parte aí do meu treinamento. Não é obrigatório, se você conseguir seguir isso aqui, cara, sem dúvida nenhuma você vai ter resultado, beleza? Mas sem isso aqui é impossível, tá bom? Gente, muito obrigado. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Vou até colocar aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Qualquer coisa, comenta aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.